Pentecostes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mais uma vez, boa noite para os que chegaram, né, para os que ainda vão chegar, em nome de Jesus, para todos vocês, intercessores e intercessoras da Diocese de Valença, já agradecendo a disponibilidade da nossa irmã Virgínia nessas semanas que se sucederam para as nossas formações, né, todo o desprendimento, toda a destreza dela, né, toda a sua empatia com cada um de nós, nos recebendo, nos acolhendo aí na sala, a cada um de vocês, intercessores e intercessoras ministeriadas de Valença, né, por estar querendo estar mais profundamente enraizados naquilo que o Senhor tem preparado para nós, para o nosso ministério de intercessão, para sermos um único povo, uma única voz, uma unidade, de sermos reconhecidos como aqueles que estão intrinsecamente ajustados à vontade de Deus e, mais ainda, colocados dentro da intimidade do Senhor, do seu coração, para que nós possamos fazer a vontade dEle em salvar almas para o seu reino, né? Esse é o meu chamado, é o seu chamado enquanto intercessor. Como a Violeta falou, nós não estamos aqui por nossa vontade. Nós não fomos escolhidos porque somos melhores, porque somos mais bonitos, né? Mas porque Deus olhou em nós a possibilidade de ver homens e mulheres capacitados a estar na sua presença, diante da sua glória, diante da sua graça, aos pés da sua cruz, com ouvidos atentos, com olhares despertos, para ouvir e entender o que o Senhor deseja para curar, salvar e libertar os seus filhos ainda cativos, prisioneiros ainda sem salvação neste mundo, para que eles possam alcançar a graça da vida eterna, de uma vida nova em Cristo Jesus. Eu, para quem ainda não me conhece, sou Rosângela, né? Neste tempo, o Senhor me constituiu responsável pelo Ministério de Intercessão no Estado do Rio de Janeiro, perante as 11 dioceses que nós temos. Falo em nome de cada um de vocês aqui no Estado do Rio, não falo em meu nome, né? Falo em nome de cada um de vocês, intercessores do Estado do Rio de Janeiro. Minha paróquia aqui é Nossa Senhora dos Navegantes, que é a matriz, mas eu congrego na paróquia, na igreja, né? Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em São Mateus, e aqui eu faço parte do grupo de oração Luz Divina, que acontece no dia de amanhã, quarta-feira, a partir das 19h30. Já vamos fazer 39 anos de caminhada, né? Levando esse Pentecostes aqui na nossa comunidade. Mas o meu chamado neste momento é estar com vocês, nos unindo, né, nessa unidade de amor para crescermos juntos na formação. Porque uma coisa que o padre que deu essa formação para nós lá no encontro, no ENF, falou para nós uma coisa que ficou muito gravada em mim, né? Porque essa formação foi ministrada pelo padre Eduardo José, que é salvista. Ele disse uma coisa, a palavra diz que o meu povo se perde por falta de formação. E aí ele disse, mas eu digo, o meu povo se perde por falta de oração. Então ele precisa contar comigo e com você, intercessor, para que o povo não se perca, para que o povo não fique acorrentado, para que o povo não fique submisso, né, subjugado ao inimigo de Deus chamado demônio. Eu e você fomos constituídos, homens e mulheres, para, junto de Maria, interceder a Jesus para que os seus filhos sejam completamente livres, libertos, como fala a palavra lá em Gálatas 5, versículo 1, né? Foi para a liberdade que Cristo veio te libertar. Então, não submetais mais ao jugo da escravidão que o inimigo quer fazer na sua história de vida. Então, eu e você precisamos estar aos pés da cruz para que os nossos irmãos não se submetam mais ao jugo da escravidão, do pecado, né, que os condena à morte. Então, o que o padre começa falando para mim e para você?
que quando ele estava preparando a ministração deste momento, ele teve uma visão dos intercessores escondidos atrás de Nossa Senhora. E aí ele foi lá na palavra, em Apocalipse 12, a partir do versículo 14, que eu vou ler, você não precisa pegar a palavra não, porque nós vamos trabalhar Lucas 1, tá? A partir do versículo 39. Vai dizer assim para mim e para você a palavra. Mas à mulher foram dadas 2 asas de grande águia, a fim de voar para o deserto, para o lugar de seu retiro, onde ela é alimentada por 1 tempo, 2 tempos e a metade de 1 tempo, fora do alcance da cabeça da serpente. A serpente, então, vomitou contra a mulher um rio de água para fazê-la submergir. A terra, porém, acudiu a mulher, abrindo a boca para engolir o rio que o dragão vomitara. Então, ele foi entendendo, a partir daí, que a mulher ela tem uma proteção grandiosa, né, da destra do Senhor, que envia sobre ela uma asa de poder, de autoridade, constituindo ela com uma visão ampliada como águia, a voar e a vislumbrar do alto do céu tudo aquilo que o inimigo de Deus possa atentar contra os seus filhos. E essa mulher é Maria, né? É a mãe da igreja, é a própria igreja que se submete a doutrinar, a evangelizar, a cuidar, a sarar os corações contritos, que são os seus filhos feridos, muitas vezes pelo pecado, através dos sacramentos da igreja. Então, ele vai nos chamar a atenção que eu e você, intercessor, ele fala, o lugar do intercessor é escondido atrás de Maria, mas não por timidez, não por medo, mas porque ela foi chamada a pisar a cabeça da serpente. E aí ele volta lá em Apocalipse, que você também não precisa pegar. Lá a palavra vai dizer para mim e para você em Apocalipse, lá no capítulo 3, do versículo 15. Porém, ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta vai te ferir a cabeça, mas tu lhe ferirás o calcanhar, né? Então, vai pisar a cabeça da serpente, e quando pisa a cabeça da serpente, ela já não tem mais poder de fazer nada, porque é com a cabeça que ela levanta e dá o bote. Então, a cabeça dela ferida e esmagada, ela não tem mais poder de nos abocanhar, de nos ferir, de nos maltratar. E achei muito interessante quando o padre vai pegar essas 2 passagens para trabalhar conosco, porque a gente às vezes esquece disso. Às vezes a gente esquece que a própria serpente, que é o mal, ela instiga Eva para que ela possa, então, pecar contra a vontade de Deus, contra os desígnios de Deus para nós de vida eterna, né? De vida de santidade na sua presença, contemplando ele, vislumbrando ele face a face toda a tarde no jardim. E aí ela fala, ele falou isso para você? Ele falou porque se você comer a árvore do fruto do jardim, você vai ser maior do que ele, você vai superá-lo. Então, vem aí a soberba, vem aí o egocentrismo, vem aí a desobediência que toma conta de nós e nos faz comer do fruto da árvore do meio do jardim, fazendo com que nós percamos, então, a vida eterna que o Senhor já tinha prometido para nós. Porque foi isso que a palavra disse, ele soprou sobre mim e sobre você o seu espírito para que nós fôssemos seres viventes e não morrentes. Não é morte que o Senhor deseja para mim e para você, mas é vida, vida em abundância, vida eterna. E aí o padre vai começar a dizer para mim e para você, lá em Lucas 1, que agora eu quero sim que você pegue a sua palavra, lá a partir do versículo 39, que vai dizer: naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas à montanha, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias, saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria,
a criança estremeceu no seu seio e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Por isso, eu e você, intercessor, precisamos nos esconder atrás da mãe de Jesus, para que eu e você possamos, através dela, ser olhados pelo Pai amado, e não ele não nos vê, mas ver a própria mãe, e aí sim, conceder a nós tudo o que nós formos pedir. O padre falava isso para nós, olha o que ele dizia, palavras dele, olha bem. Porque quando os olhos de Deus olharem para a mulher, o Senhor não vai ver a mim nem a você, ele vai ver a sua mãe, e por causa dela, a minha e a sua oração será ouvida e será atendida. É necessário intercessor e intercessora do Estado do Brasil, ele falava, né? E agora eu digo de Valença, da Arquidiocese do Rio de Janeiro, que eu e você estejamos de mãos dadas a Maria, né? Porque aí ele vai lembrar também que em Cântico dos Cânticos vai dizer quem é esta que surge, né? Como a aurora, bela como a lua, brilhante como o sol, temível como um exército em ordem de batalha. Maria vem em ajuda a minha, você intercessor, para a batalha. Está tendo batalha aí na Arquidiocese na Diocese de Valença? Aqui no Rio está tendo muita batalha. E a batalha firme e forte, diariamente, espiritualmente falando, de guerrilhas urbanas, que matam mais do que lá a guerra que está acontecendo na Ucrânia com a Rússia, lá em Israel. Está matando mais gente aqui no estado do Rio de Janeiro do que lá. Então, eu e você precisamos estar atentos. Olha o desperta que a nossa irmã Violeta falou. Despertar da dormição de, não vou nem ver mais o jornal, não quero nem mais ouvir falar nisso aí, é com eles lá, eles que se matem, eles que se danem, não. Não é para mim e para você, intercessor, não. Eu preciso estar atento e forte para vencer a morte espiritual dos meus irmãos e irmãs lá de Valença, lá de Petrópolis, aqui da Arquidiocese do Rio de Janeiro, de todo o estado do Rio de Janeiro. Eu preciso estar atento para vencer esse inimigo que tenta contra nós. Mas é preciso que eu e você estejamos completamente integrados, ajustados à mãe de Nosso Senhor, diz o padre Eduardo para nós, né? Precisamos estar atentos e ajustados com ela, porque a palavra vai dizer que, ora, apenas Isabel ouviu a voz da saudação de Maria, e a criança que ela carregava em seu ventre, em seu seio, ficou cheia do Espírito Santo. A minha e a sua oração tem que ser uma saudação que chega lá na intenção do irmão que te pediu para orar por ele, lá na caixinha de pedido de oração do seu grupo de oração, lá no irmão que te parou na saída da Santa Missa, do seu grupo de oração, pedindo uma oração, uma intercessão por uma causa, para que lá estremeçam todos os demônios que possam impedir que aconteça aquela graça, e aí venha o Espírito Santo e faça uma graça abundante ser derramada na vida daquele irmão ou daquela irmã que pediu a sua intercessão. O Espírito Santo Consolador venha consolar as tristezas, as amarguras, as tibiezas do coração daquele ou daquela mulher que te pediu a intercessão. O Espírito Santo venha dar fortaleza para aquele que está abatido, que está enfraquecido, que está acabrunhado, que às vezes acha que não é merecedor da graça de Deus. Quantos irmãos e irmãs sofrendo de depressão porque acham não sou merecedor, isso que eu estou passando é vontade de Deus. Deus não tem vontade de que a gente sofra, não, irmãos. Deus nos ama. A vontade de Deus é sempre nos amar. Tem uma música que diz que Deus só não pode deixar de me amar e de te amar. Não é vontade de Deus o sofrimento para nós. Isso foi nós que escolhemos, mas cabe a mim e a você, intercessor, junto com a mãe, interceder para que o derramamento, a graça, a abundância, a fortaleza, todos os dons do Espírito Santo possam ser derramados na vida dos nossos irmãos que pedem a minha e a sua intercessão. E aí, então, ele vai dizer, a partir de agora, o seu lugar, intercessor e intercessora do Brasil, é ficar atrás da Virgem Maria. Devido à sua fraqueza, devido às suas batalhas,
devido a tudo que o mundo tem te oferecido, porque diante dela o dragão vai ter que parar. Diante dela, a minha e a sua oração está garantida no combate intercessor, porque a minha oração e a sua vai subir até o céu. Então, isso me impactou sensivelmente quando o Padre Eduardo falou isso para nós. Muitas vezes, meu irmão, vou falar por mim, tá? Não estou falando por vocês, não. Quantas vezes a gente reza o terço, né? Na obrigatoriedade, sabe? Maquinalmente, sem experimentar a graça que traz para mim e para você o Santo Terço. Porque a gente, quando apresenta, a gente vai dizer, olha, que Maria vem interceder com os anjos para que eu possa receber a graça através dessa oração. Percebe isso? E aí o Santo Terço vai nos rememorar desde a aparição do anjo Gabriel a Maria, dizendo, olha, tu vais ser a mãe do Salvador. O Espírito Santo te envolverá. Olha a graça já abundante aí. Depois Maria vai apressadamente levar a própria graça que ela recebeu para sua prima Isabel. E a criança fica cheia, abundante do Espírito Santo, assim como sua mãe. Depois vem Jesus que nasce para nós na fragilidade de uma dependência humana, como criança, que é necessário ser amamentado, ser limpado, ser cuidado, né? Até ele crescer e ser completamente independente, assim como eu e você fomos. Percebe o amor de Deus por mim e por você? O Santo Terço vai nos rememorar tudo isso, um amor tão grandioso que me impacta, que te impacta na nossa vida cotidiana. Todos nós fomos gerados no seio de uma mãe. 9 meses ela se preparou para que eu e você saíssemos para enfrentar as batalhas e as agrulhas desse tempo aí, desse mundo aí. E aí ela vai nos amamentar, ela vai cuidar de nós, limpar as nossas sujeiras, nos cuidar, nos ensinar a andar, nos ensinar a falar. Assim também é com a mãe de Jesus. Por isso ele quis ser dependente de uma mãe, quis nascer de uma família, porque eu e você, na nossa humanidade, também passamos pela mesma coisa. E é isso que ele quis dizer para mim e para você. Ele não... Filipenses 2 vai dizer isso, que ele não se arvorou da sua, né, majestade, do seu trono, mas ele desce e se torna humano como eu e você, na nossa fragilidade humana, para que eu e você tivéssemos a certeza do amor do Pai através dele, na nossa condição humana, para termos uma vida eterna, vencer a morte numa cruz. Está tendo dificuldade aí na Diocese de Valença? Aqui também, na Rio. Está tendo dificuldade na sua vida pessoal? Aqui também na minha. Todos nós. Mas o Senhor não nos enganou. Ele disse, no mundo havereis de ter tribulação, mas coragem, porque eu venci o mundo. O Senhor não nos enganou em tempo nenhum. Ele disse, quem quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Está tendo cruz aí? Vai continuar tendo, minha irmã, meu irmão. Mas nós vamos ser mais do que vencedores, porque o próprio Cristo venceu para nós a morte na cruz. E é necessário a cruz para a minha e para a sua salvação. Mas voltando aqui, diz o Padre Eduardo que para mim e para você, a minha e a sua vocação é declarar guerra contra a serpente, assim como Maria declarou. A minha e a sua vocação, através de Maria, é homens e mulheres declarar guerra contra essa serpente, mas sempre escondidos, ele botou aqui para mim e para você, atrás dela, porque atrás dela o dragão é obrigado a parar, porque ela esmaga a cabeça da serpente. A cabeça esmagada é sinal de morte, ele falou. Então, a minha missão e a sua como intercessor é sempre se esconder atrás de Maria para esmagar, para declarar guerra e morte à serpente do mal que tem se levantado na minha diocese do Rio de Janeiro e na sua diocese de Valença. E aí ele vai dizer para mim e para você, eu achei muito bonito, a minha vocação é a sua, em declarar guerra para o dragão,
é porque atrás de Maria ele é obrigado a parar, mas a cabeça dela é esmagada. E eu e você, como filhos dela, somos capazes de com ela também esmagar a cabeça da serpente. Por isso é necessário estar desperto. Por isso é necessário estar de pé, para receber a iluminação que vem de Cristo Jesus, a iluminação que vem do Santo Espírito de Deus, para que eu e você temos uma visão ampliada no nosso ministério de intercessão. Lá, quando nos reunirmos na salinha intercessora, o Senhor nos mostrar aquilo que eu e você devemos ver ampliadamente, antecipadamente, o que precisa ser feito através de uma palavra de ciência, para que o Senhor nos dê estratégias de cura e de libertação para o seu povo lá no seu grupo de oração, com palavras de sabedoria, para que o Senhor possa profetizar lá no seu grupo de oração curas, prodígios e milagres. Precisamos ainda hoje profetizar curas, prodígios e milagres nos nossos grupos de oração. E é necessário que eu e você, intercessor, estejamos preparados para isso, né? Aonde? Segurando na mão da mãe de Jesus, Maria Santíssima. O Senhor quer dar a mim e a você, intercessor, pés ligeiros como os dela, diz o padre, ó. Aí ele vai lembrar a profecia de Ezequiel, que fala para mim e para você, ó, para fazer os nossos pés cheios do Espírito Santo, pés apressados e ligeiros, que sentem neles a necessidade do povo, né? Não fique parado num só lugar dizendo, isso não compete a mim, não. E, olha, não quero nem ouvir essa notícia aí no jornal. É necessário ouvir, sim. É necessário estar antenado, sim. É necessário estar desperto, sim. É necessário estar acordado, sim, para tudo que o mundo tem nos apresentado, para que eu e você possamos nos colocar aos pés da cruz e interceder por tudo que está acontecendo. Ele vai dizer, meu povo, novamente vou repetir, perece por falta de conhecimento, como está em Oséias 4:6, mas eu lhes digo, intercessores, o meu povo tem perecido por falta da minha e da sua oração. Ele falou para nós. É necessário que eu e você, nas dioceses, nos grupos de oração, nos nossos estados, estejamos sempre comprometidos, novamente lembrando que a Violeta falou aí, comprometidos com o meu chamado e com o seu chamado. O intercessor não tem vida própria, o intercessor precisa aprender a morrer para si e ofertar a sua vida em sacrifício cotidiano pela salvação de muitos. E quantos são os irmãos e irmãs feridos, machucados, né, aniquilados nas nossas vidas, com as suas vidas nos nossos grupos de oração? Eu não sei a realidade do seu grupo, mas eu sei do meu. Quantas mães que precisam estar contando com a sua intercessão, com seus joelhos dobrados diante da cruz de Jesus Cristo, sendo lavado pelo seu sangue e irrigando os nossos solos sequiosos, para que nós possamos também, cheios, inundados da graça, né, chegar lá no solo sequioso dessas mulheres, desses homens abatidos e umedecer os seus desertos áridos e secos por falta de fé, por falta de esperança, né, por falta de amor, né, que são as 3 virtudes teologais de que Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 13:13. Quantos irmãos estão abatidos no seu grupo de oração por desesperança? Porque não vê mais caminho, não vê mais luz no fim do túnel, como tantos costumam dizer, por viver na aridez do deserto espiritual, por viver na morte espiritual. O Senhor conta comigo e com você, intercessor da Diocese de Valença. Ele vai dizer para mim e para você, a recompensa minha e sua como intercessor não se dá nesse mundo, não. Não é aqui, é lá, ó, na glória eterna. Muitas vezes o inimigo, ele vem nos sussurrar que nós precisamos ouvir do irmão. Ai, muito obrigado, querido, pela oração que você fez por mim. Olha, através da sua oração eu consegui a graça que eu tinha pedido. Não, não é necessário
que o irmão venha dizer para você, te enaltecer, porque não foi você que fez. Pelo contrário, foi aquele a quem você se dirigiu. Vai lembrar João 15. Olha, sem mim, nada podeis fazer. Aquele que permanece em mim e eu nele, e que põe em prática as palavras, né, do Evangelho, esse vai pedir tudo ao meu Pai, e meu Pai vai conceder em meu nome. Então, em nome de Jesus, intercessor e intercessora da Diocese de Valença, da Arquidiocese do Estado do Rio de Janeiro, põe em prática as promessas de Jesus nos Evangelhos para cada um de nós. É necessário mergulharmos no Jesus Palavra, naquele que é soberano, que é altíssimo, que veio para mim e para você nos salvar. É necessário que eu e você tenhamos guardados bem profundamente no nosso coração as promessas e as cartas de amor que o Senhor tem para nós, aqui na Santa Palavra de Deus. E isso tem que ser diário. A liturgia diária nos ajuda a viver isso diariamente. Esse amor de Deus para mim e para você, nas promessas que já foram cumpridas e conquistadas numa cruz por Jesus. Ele vai dizer, por isso que não existe na vida do intercessor aquela disputa, ou não deveria existir, de que eu estou cansado, ele falou, de falar. É preciso que eu dê lugar para o outro, né? Que eu corrija o outro numa exortação de amor, de carinho, de unidade, que eu ensine o outro a orar, que eu ensine o outro a manusear a palavra, que eu incentive o outro a chegar no seu horário, né? Que eu incentive o outro a estar comprometido com o chamado que foi feito a ele, e não apontando o dedo na ferida do outro, né? Chamando o outro a tomar para si posse daquilo que ele conquistou como ministeriado, porque o Senhor viu possibilidade nele, o chamou do jeito que ele é, da maneira que ele é, desse jeito é que o Senhor o quer na obra. O Senhor não nos chamou santos para a obra, não. Ele nos chamou para nos santificar na caminhada, no processo, né? A cada um. E aí ele vai chamar a minha atenção e a sua. Olha, os santos intercediam padecendo nas suas doenças. A gente vai lembrar de Santa Teresinha, né? De Santa Rita. Quantos foram os santos, né, que padeceram em doenças? Né? A própria Santa Faustina. E aí, tantos outros, né? São Pio, né? A gente vai lembrar quantos padeceram enfermidades, mas se colocaram diante da cruz do Senhor e ofereceram-se em sacrifício pela humanidade. E quantos foram martirizados pelo nome de Jesus? Ele vai dizer, os santos intercediam entregando as suas próprias vidas, os martírios. Os santos intercediam nas suas camas. Quantos oravam lá acamados, né? Mas estavam lá na brecha, na trincheira. Não cabe a mim e a você, intercessor, começar a inventar desculpas para interceder. Ele dizia, está doente? Mesmo doente, diga que sou vencedor, está na palavra. Diga que sou forte. Mesmo enfermo, diga que sou forte. Os santos intercediam perdendo as suas próprias forças, aniquilado nas suas próprias forças. Eles continuavam intercedendo pela humanidade. E aí ele fechava para mim e para você. Não há espaço para que eu e você, intercessor, homem e mulher de oração, passe à frente de Maria. O nosso lugar é escondido atrás dela, porque ela faz parar a serpente do mal. Ela faz parar o inimigo que possa tentar contra os nossos irmãos. O Senhor quer dar a mim e a você, intercessor, pés ligeiros como os de Maria. E aí ele termina dizendo para mim e para você, para nós orarmos. A intercessão vai ter muito mais força quando nós deixarmos e acreditarmos na força da minha e da sua oração.
Não há intercessor que não tenha força na oração. Que ela não está nas palavras e nem na força do nosso corpo, mas na força da nossa entrega, do nosso abandono nas mãos de Deus. E ele fecha dizendo, o Papa Francisco nos dá uma resposta. No serviço do Senhor Jesus não há aposentadoria. Só há aposentadoria para os profissionais, mas para o servo de Deus, ele precisa carregar a cruz até o fim e quando estiver diante do Senhor, ele vai trocar a cruz pela coroa de glória. Esse é o meu chamado, o seu chamado intercessor. A nossa cruz será entregue a Jesus para a coroa de glória inacessível, incorruptível, né? Que o Senhor conquistou para mim, para você, na cruz. Por isso, eu peço que você, meu irmão, minha irmã, feche um pouco os teus olhos. Porque nós precisamos orar com isso que o Padre falou para mim e para você. Orar com aquela que primeiro escutou o chamado, disse um sim, o sim de Maria nos concedeu estarmos aqui hoje. E quando ela ouviu do anjo que a sua prima, já de avançada idade, que era dada com mistério, estava gestante de 6 meses, ela sai apressadamente para interceder pelas necessidades de Isabel. E quando ela chega lá, ela estava tão plena da graça, porque é isso que acontece comigo e com você, quando nós estamos diante de Jesus em oração, a graça perpassa por nós para atingir aquilo que nós estamos ofertando para Ele, de sacrifício pelos nossos irmãos que pedem as nossas orações. E lá acontece o grande transbordamento da graça, que é a ação do Espírito Santo sendo derramada na necessidade dos nossos irmãos. Por isso eu peço hoje, nesta noite, a intercessão poderosa de Maria Santíssima, a divina Mãe de nosso Senhor, a esposa do Divino Espírito Santo, que envolta da graça, do amor, da fecundidade, de todos os carismas que o seu divino esposo derramou sobre ela, ela é capaz de não olhar para si. Olha o abandono que o padre foi falando. Morreu para si mesmo, para se doar à necessidade da sua prima Isabel. E ela vai ligeira, ela vai com lepidez, ela não vai com lentidão, ela não vai com morte espiritual, como a Violeta foi falando para nós. Ela vai apressadamente. Que o Senhor nos conceda, por intercessão de Maria, da Santa Helena Guerra, um Pentecostes perene sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre o seu ministério intercessor, para que você se levante todos os dias da apatia, do medo, da prostração, da sonolência, do abatimento espiritual que tem cerceado você a responder o seu sim sincero com comprometimento no chamado a ser intercessor, a responder aquilo que lhe é preconizado, que lhe é repassado nas RNIs mensais que a gente recebe para orar pelos eventos e pelas necessidades do nosso movimento e da igreja, para orar diariamente, dioturnamente, pela RNI, que ela é permanente para nós todos os meses, para orar pelas necessidades lá do grupo de oração a qual você pertence, pelo seu coordenador, pelo seu núcleo, pelos servos do grupo, por toda a assembleia que vai lá constantemente contar com a sua intercessão, com a sua oração. Eu e você, intercessor, precisamos estar completamente erguidos, eretos, vigilantes, em ordem de sentinela, como grande exército que se levantou do Senhor para estar nas trincheiras
e nas brechas das necessidades da qual nós somos chamados a orar. Por isso, eu peço, vem Espírito Santo sobre nós, vem Espírito Santo e nos batiza na fecundidade de amor que tu tens para cada um de nós, nos dando essa fortaleza que tu nos prometestes, esse fogo abrasador para queimar todo o nosso interior ainda frio, num chamado a ser aquele que vai estar naquele escondido do coração de Deus, ouvindo a necessidade de cura e de libertação do povo dele, através de uma palavra de profecia, de ciência, de sabedoria, que ele tem nos dado, na confirmação da sua palavra, na santa palavra de Deus, lá na nossa reunião de intercessão. Eu e você não somos chamados, intercessores, a ouvir do Senhor a palavra a ser pregada no nosso grupo de oração, mas a palavra que vai edificar numa moção aqueles que se colocaram a ouvir do Senhor, para que no dia do seu grupo de oração, que no meu é na quarta-feira, eles estejam de pé, né, prontos para a batalha, para que eles possam estar firmes enquanto pregadores da palavra, enquanto aqueles que vão animar os irmãos, enquanto aqueles que vão orar por cura, enquanto aqueles que vão pedir o batismo, sejam revigorados nas noites de oração, nos nossos grupos de oração. É isso que eu peço ao Senhor e clamo pela intercessão de Nossa Senhora na noite de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E eu já convido, né, a você, meu irmão e minha irmã intercessora, a já também interceder diante dessa mãe, e do qual nós precisamos estar escondidos atrás, pela nossa irmã Elisiene, que vai passar para nós agora a formação da RNI de maio, de termos uma escuta apurada, aguçada, para o nosso chamado a ir em missão, nas nossas realidades, nos nossos grupos de oração. Ergue a tua mão sobre a Elisiene agora, e já vai pedindo, Espírito Santo de Deus, Espírito de fortaleza, de entendimento, de dom de palavra de ciência e de sabedoria, Espírito animador, vem agora sobre a vida, sobre o ministério da Elisiene, para que tudo aquilo que o Senhor já foi dando como escuta profética nessa preparação para cada um de nós, já vai direcionando todo o mover da tua vontade para cada um de nós, intercessores da Diocese de Valência, da Arquidiocese do Rio, para que nós possamos ter ouvidos apurados, como a Virgem Maria, que escutou a voz do anjo, dizendo a ela, tu serás a mãe do Filho de Deus. Que nós possamos escutar atentamente esse processo de amplitude de audição para o nosso chamado a interceder pelas necessidades dos nossos irmãos. Vem, Espírito Santo, e batiza a Elisiene na força restauradora do teu amor, agora e sempre. Amém. Shirialabari alakandara labarie, Shirialamari alakandara labaria, Shirierieri alabari alabandalalarie, labari alabandaria. Muito obrigado, Mãe querida, pela vossa intercessão, agora e sempre. Amém. Amém. Boa noite, a paz de Jesus a todos. E assim, é interessante os temas que nessa noite a gente propõe, né? A gente vem trazer. Na verdade, assim, o Espírito Santo que inspira para que traga. A Rosângela falou que Nossa Senhora ela partiu apressadamente, né? O tema exato, né, desse momento de partilha que a Rosângela fez é Maria levantou-se e partiu apressadamente. Eu gosto muito que vocês participem no chat. Se vocês puderem, quiserem, né, e souberem,
Escreve aí no chat, para onde que Nossa Senhora foi? Com certeza a Rosângela deve ter dado aí alguma cola, mas ela partiu apressadamente. Ela foi para algum lugar. Para onde ela foi? Para onde Nossa Senhora foi? Escreve aí no chat. Gente, ninguém sabe para onde Nossa Senhora foi, não, Jesus. Tem misericórdia. Maria levantou e partiu apressadamente. Ela partiu, todo mundo que parte para algum lugar, né? Para a casa de sua prima Isabel. Isso aí, muito bem, louvado seja Deus. E ela sabia que ali havia uma necessidade, né? Por isso ela partiu para lá. E agora eu vou falar a respeito da nossa escuta profética e o nosso chamado a ir. Assim como Nossa Senhora partiu apressadamente porque viu que ali havia uma necessidade, né? Sua prima Isabel, que já tinha a idade avançada, estava no 6º mês de gravidez, e aí aquelas pessoas que já passaram por gestação sabem que no finalzinho da gestação tudo vai ficar um pouquinho mais complicado, tudo para dormir é mais complicado, tudo é um pouquinho mais complicado, né? Então a gente acaba precisando cada vez mais de ajuda, né? Tanto na gestação quanto depois que o bebê nasce, a gente vai precisando de ajuda. Nossa Senhora se colocou à disposição de Isabel. Mas para ela se colocar à disposição de Isabel, ela precisou escutar. Ela precisou saber para onde ir, o que fazer. Ela não se colocaria numa missão se ela não tivesse escutado do próprio Deus essa necessidade. Então, hoje nós somos chamados também a escutar de Deus o que Ele quer para que nós possamos realmente ir para onde Ele quer, porque muitos são os chamados, muitas são as vozes no mundo de hoje, e muitas vezes a gente pode achar até que a gente está fazendo algo que é lícito, que é bom, mas se não for aquilo que Deus está pedindo para a gente fazer, não vale de nada. Né? Não vale de nada se a gente não fizer aquilo que o Senhor está nos pedindo para fazer. E aqui, partilhando com vocês sobre a RNI de maio, eu vou pedir para você, se você tiver com a sua palavra, abre lá em Isaías 55, versículo 3. Isaías, capítulo 55, versículo 3. Né? A palavra para a gente poder iniciar essa partilha sobre a RNI, esse repasse da RNI de maio. Amém ou misericórdia? Isaías 55, 3. Amém. Glória a Deus. E lá Isaías vai dizer para mim e para você: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Quem é que está dizendo isso para nós? É o próprio Senhor quem diz isso para nós. Vou ler mais uma vez. Inclinai vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. E assim, algo me chamou bastante a atenção quando Luzinete quer falar alguma coisa, tá com a mão levantada. Se quiser falar alguma coisa, pode falar, minha irmã. Ah, então tá bom, louvado seja Deus. Fala, vinde a mim, escutai e vossa alma viverá. E algo muito interessante quando eu li esse versículo, e é algo que para mim é muito marcante, até mesmo porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de falar, uma pessoa muito falante, é a forma como o nosso Deus criou o mundo. Alguém lembra como que o Senhor criou o mundo? Digita aí, vamos digitar no chat. Como que Deus criou o mundo? Estou doida para ver subir aqui uma resposta, que eu vou ficar feliz. Como que o nosso Deus criou, como que ele criou o mundo? Tirando o homem, né, de toda a criação, tirando a parte do homem,
Como que Deus Ele que pairava sobre as águas. Exato, Virgínia, ele falou, ele proferiu palavra de criação. O Senhor falou, faça-se, faça-se, com a palavra. Então, a gente vê a força da palavra que sai da boca de Deus. A palavra que sai da boca de Deus tem poder criador. Então, por isso, nós, como intercessores, precisamos estar atentos também às nossas palavras, ao que a gente fala, né? E não só o que a gente fala, mas a emoção e o sentimento que a gente transmite quando a gente está falando. Porque, às vezes, a gente fala uma coisa com os lábios, mas o nosso coração está totalmente desvirtuado daquela palavra. Né? Que é a nossa palavra, que o nosso coração seja um só. Mas, retornando, quando fala assim, a vossa alma viverá, é porque a palavra de Deus tem poder de fazer reviver a alma. Na verdade, é assim que o Senhor ele faz, através da sua palavra, ele tem o poder de ressuscitar. E aí a gente remonta, né? A gente relembra, isso não está na RNI, mas vai relembrando a gente do vale de ossos secos. Né? Quando Deus fala, profetiza, e aí profetizando aqueles ossos, eles começam a se juntar, daqui a pouco começa a vir carne, começa a vir pele, e dali se forma um exército. Mais uma vez, a palavra fazendo as coisas acontecerem. Então, o Senhor, ele nos faz um convite, o Senhor, ele nos chama. Ele fala, vinde a mim, inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Então, assim, quando a gente inclina o nosso ouvido, eu tenho muito hábito de ficar em casa, quando eu estou em casa, é muito difícil eu ligar muitos aparelhos, então aqui acaba ficando bastante silencioso. Então, naturalmente, quando alguém está chegando, eu consigo ouvir que alguém está chegando. E aí a gente sabe qual é a direção e tudo mais. Então, na nossa vida, a gente precisa também saber silenciar para a gente ouvir da onde o Senhor está nos chamando. Porque primeiro a gente precisa inclinar o nosso ouvido, é o que o Senhor fala, inclinar os vossos ouvidos, e aí, quando a gente inclina os nossos ouvidos, a gente consegue discernir da onde está vindo o som. Vinde a mim. Então, assim, a gente não tem que ir para a intercessão, para o grupo de oração, para a missa, para qualquer coisa na igreja. A gente não tem que ir por causa do fulano, por causa do Bertrano, por causa de um status social. A gente não tem que ir por nada disso. A gente tem que ir por causa do Senhor. Vinde a mim. E aí, além de inclinar os ouvidos, a gente precisa escutar atentamente o que o Senhor quer nos falar, para que a nossa alma viva, porque a gente vive, infelizmente, numa cultura de morte, que quer que a gente morra espiritualmente, que a gente morra fisicamente, que a gente morra em todos os sentidos, sejamos como zumbis. Mas o Senhor, ele nos promete vida e vida eterna, vida plena. E todas as promessas do Senhor são dignas de fé. São dignas de fé. E aí, quando a gente volta assim para a RNI, como vai falando, vai dizer que o Espírito Santo ele nos auxilia, tanto para que a gente possa ver, quanto a gente possa escutar o Senhor. É o Espírito Santo de Deus que vem nos auxiliando, né, para isso. E aí estava falando sobre a RNI anterior, que falava a respeito do ver, né, da visão espiritual, que nós somos chamados a ver como o Senhor vê, a ver da mesma maneira que Deus. E aí, a de maio, a Rede Nacional... Só uma pergunta, eu estou aqui falando RNI o tempo todo, só que eu não perguntei para vocês. Todos vocês têm conhecimento de que a cada 2 meses são escritos algumas orientações, né, para nós, do Ministério de Intercessão, a nível nacional? Todos têm conhecimento do que é a Rede Nacional de Intercessão? Eu estou falando RNI, de repente pode ter alguém que fale assim, Elisene, eu nem sabia. Todos sabem? Se sabe, faz assim com o dedinho. Se não sabe, faz o não. Então, sempre que eu falar RNI, todo mundo já sabe, né? A maioria sabe que é a Rede Nacional de Intercessão. A Rede Nacional de Intercessão,
em alguns meses, vem uma carta do nosso presidente, e em outros meses vem orientação para o Ministério, né? Então, nessa Rede Nacional de Intercessão, veio orientação para o Ministério de ouvir, né, ter a escuta profética. Assim, a gente está num mundo que é muito difícil a gente conseguir parar para escutar, né? Eu não sei se você já teve a experiência de encontrar alguém e aí quando você pergunta, não, tá tudo bem? Tem gente que, olha, não tá bem porque o carro passou por cima do meu dedinho mindinho, e aí a minha filha começou a vomitar, e mais não sei o que, mais não sei o que lá, mais não sei o que lá. Você pergunta para a pessoa se está tudo bem, e aí, de repente, a pessoa fala. E aí, quando chega na sua vez de falar alguma coisa, a pessoa não ouve. Vocês conhecem gente assim? Eu tenho certeza que vocês não conhecem gente assim, né? Infelizmente, a gente está num tempo, né, de vida que as pessoas têm muita dificuldade de parar para escutar, parar realmente para prestar atenção. Muitas vezes a gente fala coisas, que não são interpretadas da maneira como a gente quis falar, entende? Porque, assim, o que eu falo, eu sei que eu falo. Agora, o que o outro entendeu diante da minha fala é muito difícil a gente conseguir mensurar. A gente tem muitas dificuldades, principalmente de parar para ouvir. Quando a gente para ouvir, eu não sei você, no seu grupo de oração, na sua intercessão, os momentos de silêncio, geralmente, eles são mais curtos, né? A gente ora, a gente fala, a gente partilha aquilo que o Senhor nos direcionou. Só que aí a gente relembra que a oração ela é um diálogo. Se ela é um diálogo, naturalmente o Senhor vai nos responder, o Senhor vai falar conosco. Só que a gente tem dificuldade, e é que eu coloco assim, todos nós, não estou colocando acima de ninguém, não, todos nós temos muita dificuldade de escutar. Hoje o Senhor ele quer nos chamar a fazer essa escuta. E aí, quando a gente pensa na etimologia, né, na raiz da palavra, do verbo escutar, ele vem do latim, que é auscultare, e que significa ouvir atentamente. Então, a escuta, ela representa um ato de escutar, de ficar espreita para ouvir. Não, assim, não é qualquer coisa, mas assim, é ficar realmente atento. Esses dias eu conversava, né? A gente estava fazendo uma viagem de aplicativo aí conversando com o motorista. E eu falando da minha época de infância, questão de músicas, né? Então, assim, gente, tinha umas músicas que só Jesus na causa. E hoje em dia, quando eu paro assim, escuto, eu falo, misericórdia, você olha o que essa música está falando. Quantas vezes nós somos envolvidos por ritmos e não prestamos atenção naquilo que está sendo colocado naquela letra de música? Né? Então, assim, quando a gente fala de escutar, né, a gente não vai só ouvir música, né, ouvir lá a melodia e achar que a melodia está legal. Mas, assim, seria realmente um escutar, que é o quê? Prestar atenção minuciosamente na letra, no que está sendo dito, na mensagem que está sendo passada. E aí, quando eu falo, não falo da música em si, mas falo das orientações do Senhor. O Senhor, ele nos dá orientações claras. Só que muitas vezes a gente não escuta. A gente se perde por não ouvir ao Senhor, por não escutar o Senhor atentamente, não ouvir os direcionamentos que Ele nos dá. Muitas vezes o Senhor ele nos dá direcionamentos claros e a gente tem a dificuldade. Então, para que a gente possa atender ao nosso chamado de ir, a primeira coisa é escutar o Senhor. Porque o Senhor ele vai dizer para nós onde devemos ir, o que devemos fazer, quem devemos procurar, quem vai nos ajudar nesse caminho, para que a gente possa servir a Ele com excelência, servir a Ele como Ele realmente merece. Na escuta profética,
a gente se abre a ouvir a Deus, e Deus, ele fala no silêncio do nosso coração. Deus, ele não fala assim no meio do barulho e da confusão, sabe? Onde tem confusão, você pode ter certeza de que Deus não está ali. Onde tem confusão, o Espírito de Deus é o último Espírito a estar. Né? Na verdade, seria o único Espírito que não está, onde tem confusão. Então, o Senhor, ele fala no silêncio. O Senhor, quando fala a cada um de nós, ele traz paz, ele traz concórdia, ele traz frutos. Né? O falar de Deus vai trazer frutos, porque é algo inspirado pelo Espírito Santo. Não é uma coisa assim humana. O humano geralmente não vai dar fruto nenhum, mas o que é de Deus, a escuta profética que vem do Senhor, ela vai gerar para nós frutos. Então, além disso, a gente vai perceber que o silêncio, ele não é só uma ausência de barulho exterior. Não é só isso. O silêncio, ele é algo muito mais profundo. Eu não sei se vocês já experimentaram no grupo de oração de vocês, no momento de silêncio, alguma coisa assim. Não tem barulho, mas você já está pensando assim, meu Deus do céu, eu tenho que chegar em casa, eu tenho que fazer a janta, eu não arrumei marmita, e está faltando isso, está faltando aquilo, e agora? E fulano me ligou com tal problema. No momento de silêncio, de oração. Isso já aconteceu com vocês? Faz assim ou assim. Por quê? Porque a gente não consegue silenciar o nosso interior. Né? A gente está num silêncio externo, mas o nosso interior está gritando, o nosso interior ainda está confuso. Aí eu pergunto para vocês, se eu estou preocupada com tudo isso, o Senhor vai falar alguma coisa para mim? Sim ou não? O Senhor fala ou não fala? Digo para vocês que o Senhor fala, só que eu não vou conseguir escutar. Falar, o Senhor fala, mas eu não vou conseguir escutar. Por quê? Porque a minha mente está voltada para outras vozes que não são a voz do Senhor. Então, se eu estou prestando atenção em outras vozes, por mais que o Senhor me fale, eu não vou ouvir. Então, assim, a gente precisa realmente pedir ao Senhor esse exercício de escuta, aprender a silenciar. E aí eu digo não só do silêncio externo, mas o silêncio interno. Porque nós somos seres humanos e a gente, enquanto estiver nessa terra, a gente vai ter preocupação com um monte de coisa. E eu digo para vocês, não é porque a gente pisou dentro da igreja, ai, agora eu pisei lá no santuário de Nossa Senhora da Penha, quando eu botei o pé lá, ó, toda a preocupação sumiu da minha mente. Mentira. Sabe? Muitas vezes eu vou entrar lá, meu coração vai estar preocupado, vai estar agitado. Mas o que nós precisamos fazer, Senhor? Acalma aqui dentro, porque eu estou muito agitada, eu estou muito preocupada, eu estou muito irritada, Senhor. E se eu tivesse, eu não vou conseguir te ouvir. Vem meu auxílio, Senhor. Me ajuda a te ouvir, porque eu preciso saber discernir a tua missão para mim. Me ajuda, Espírito Santo. E aí, sim, aos poucos, a gente consegue fazer o nosso silêncio interior. É possível. A gente não tem que negar que a gente tem as nossas dificuldades, mas a gente precisa, diante das dificuldades que a gente tem, apresentar ao Senhor e pedir, Senhor, faz o que eu não consigo. Me ajuda, porque sozinha eu não consigo. Sozinha eu não vou. É necessário. Né? E aí, eu coloquei 0, gente, mas não foi eu que coloquei 0, não. Peraí, ó. Meu pequeno ajudante digitou o 0 aí para vocês. Tá? Não foi eu que digitei, não. Que aí vai olhar lá no chat. É o pequeno ajudante da noite. Né? Tá aqui para auxiliar a mamãe. E aí, lá na RNI, vai falar sobre um itinerário para a gente fazer uma escuta profética. Existe até mesmo, assim, jejum do silêncio, jejum dos ouvidos, aliás, não é nem jejum do silêncio, é jejum do ouvido.
E, assim, abrindo um parênteses, eu estava ouvindo mais ou menos uma pregação, né? De uma pessoa que ela falava que ela já não escuta mais músicas seculares, porque ela fala o seguinte, né? A questão das músicas seculares, que o problema não é só a letra, mas é o espírito que inspira aquela música. Você não sabe se foi alguém que está imbuído do Espírito de Deus ou do Espírito, porque assim, quem não está com Deus está contra Deus, gente. Não existe essa de mais ou menos. Quem não está com Deus está contra Deus. E aí aqui a Reni, ela vai falando sobre essa questão do jejum do ouvido, né? A necessidade que a gente tem também, assim, de exercitar a palavra de Deus quando diz que a gente precisa ouvir tudo, mas reter o que é bom. Porque muitas vezes a gente escuta uma coisa e diante daquela coisa que a gente escuta, a gente se martela e retém aquilo que não foi bom e aquilo ali não vai dar bom fruto. A gente precisa, assim, trabalhar no solo do nosso coração aquilo que a gente quer que cresça. Se eu trabalhar no solo do meu coração coisas ruins, vão crescer coisas ruins. Se eu retiver coisas ruins no meu coração, aquilo que eu ouvi, vai crescer coisa ruim. Não é isso que Deus quer de nós. Então, assim, o nosso itinerário, né, que ele está lá na apostila 3 do módulo básico, eu acredito que esteja lá, porque está indicando aqui, itinerário para escuta profética. Então, a primeira coisa, elencar a intenção pela qual vai ser realizada a escuta profética. É uma escuta profética sobre algo dentro da paróquia, alguma intercessão paroquial? É uma escuta profética sobre alguma decisão que o grupo de oração precise tomar? Então, elencar qual é a motivação para realizar a escuta profética. E depois, iniciar, juntamente com a equipe que irá realizar a escuta profética, uma preparação espiritual. Por quê? Porque a escuta é profética, a escuta não é humana. Então, a gente precisa ter uma preparação espiritual para que o Espírito Santo encontre tudo limpinho quando chegar, tudo prontinho para ele, né? Para que ele possa usar e transformar as realidades. Então, isso objetiva a eficácia da ação do Espírito Santo. E aí eu lembro de Sabedoria 9, que fala que o corpo corruptível torna pesada a alma. Então, assim, o nosso corpo é uma luta constante contra a nossa alma. Por isso a gente precisa ter essa preparação espiritual, para não estarmos pesados, para não estarmos mundanos, mas estarmos atentos ao que o Senhor quer falar conosco. E aí, a orientação é que nas semanas que antecedem o exercício de escuta profética, os irmãos eles se unam para jejum dos sentidos. Como, nesse caso, a RNI trata de escuta profética, então seria o jejum dos ouvidos. Então, guardar os ouvidos de muitas conversas, né, de músicas, ruídos, situações que gerem poluição. Então, assim, se você já sabe que aquela pessoa vai trazer uma notícia, né, que vai gerar fofoca, que vai gerar discórdia, discussão, já esteja longe. E isso é importante não só para quando for fazer o exercício de escuta profética, principalmente para quando fizer o exercício de escuta profética. Mas esse jejum dos ouvidos seria isso, ter cuidado com o que se ouve, né? Seja de música, seja de conversas, né? Buscar ter essa seleção melhor do que ouvir. E aí, acompanhando o jejum dos ouvidos, as práticas de oração, né? Orar pelos ouvidos diariamente, clamando sobre os ouvidos, o batismo no Espírito Santo, pedindo que o Espírito Santo ele lave, purifique os ouvidos, abrindo os nossos caminhos para ouvir a voz de Deus, para discernir a voz do Senhor. E é orientado, além do jejum dos ouvidos, fazer um jejum da forma como a gente conhece,
né, para potencializar a escuta profética. E também se faz necessário que na semana que vai ser realizada a escuta profética, o intercessor ele busque o sacramento da penitência e a comunhão quantas vezes ele puder, né? Porque tudo isso, todos os exercícios espirituais têm por finalidade nos aproximar de Deus. Então, esse é o itinerário que é apresentado para nós, para a reunião de escuta profética. E aí, o exercício em si da escuta profética é orientado que se faça num local que você consiga ter liberdade para escutar, né? De preferência a igreja ou capela, onde tem a capela do Santíssimo. E aí a gente inicia com um ciclo carismático, a oração em português, né, da forma como a gente ora normalmente, seguida de oração em línguas. E aí, como eu falei, a oração ela é um diálogo. Se eu falo, Deus também vai falar, Deus também vai responder. Então, eu oro em português, oro em línguas, e aí eu faço o quê? A escuta profética. Para fazer a escuta profética, eu preciso fazer o quê? Silenciar. E aí, no momento de silêncio, mais uma vez lembrando, não é só o silêncio externo, né? Mas o silêncio interno talvez seja até mais importante do que o externo, porque assim, aqui tem a orientação de que seja numa capela, de que seja numa igreja. Mas vamos supor que você está numa igreja e, de repente, naquele dia, na igreja não, mas na praça, que fica de frente para a igreja, está acontecendo um evento, que está com som alto. Você consegue controlar todos os sons externos? Não consegue. Né? Vai pegar, vai falar assim, vou lá fora, fulano, desliga o microfone aí do evento, que não tem nada a ver com a igreja, porque a gente está fazendo uma reunião de escuta profética, a gente não vai fazer isso, né? Mas o silêncio interno é algo que, com o auxílio do Espírito Santo, a gente consegue fazer, a gente consegue realizar. E depois de escutarmos o Senhor, a gente precisa dar uma resposta, porque o Senhor ele nos dá orientações. Então, a gente precisa dar uma resposta ao Senhor. Então, só retomando os passos do exercício da escuta profética. A oração em português, a oração em línguas, a escuta profética propriamente dita e a nossa resposta a Deus diante de tudo aquilo que Ele falou. Né? Muitas vezes é algo que pode acabar ficando perdido a nossa resposta ao Senhor. Né? De louvar o Senhor porque Ele nos deu orientação, porque Ele quebrou muralhas, enfim, aquilo que o Senhor tiver falado durante a escuta profética, a gente utilizar na nossa resposta a Deus. Então, quando chega na escuta profética propriamente dita, o que é orientado aqui na RNI é que o tempo de escuta é de 25 a 30 minutos. 25 a 30 minutos. Então, assim, 30 minutos é quase o que eu estou falando aqui para vocês. Esse é o tempo estimado para que a gente consiga fazer uma escuta. Por quê? Porque os nossos ouvidos, eles levam tempo para se acostumar ao silêncio. A gente ouve barulho de tudo o tempo todo, mesmo quando a gente está em silêncio, a gente ouve alguns barulhos, né? Por exemplo, agora, se eu estivesse no quarto, estou no quarto, o ventilador está ligado, eu estou em silêncio, não estou falando com ninguém. Vamos supor que eu não estivesse falando com ninguém. Eu estou ouvindo o som do ventilador, então, assim, de certa forma, os nossos ouvidos estão sempre sendo exercitados. Então, eles têm muita dificuldade de se habituarem ao silêncio. Por isso, 25 a 30 minutos para a escuta profética. Lembrando, irmãos, que esse é o tempo para a reunião de escuta profética. Tá? É reunião de escuta profética, porque imagina, aí chega, no meu caso, né, quarta-feira, grupo de oração, a Elisele falou que a gente tem que ficar de 25 a 30 minutos fazendo a escuta no grupo de oração. Não é isso, gente, é reunião de escuta profética, tá?
Não vamos confundir, porque cada coisa tem o seu momento. Então, tem toda a preparação nas semanas que antecede, tem a preparação na semana propriamente dita, tem a preparação do dia para essa reunião de escuta profética, cada coisa no seu momento. Não dizendo que no nosso grupo de oração a gente não vai fazer um momento de silêncio que é necessário dentro do ciclo carismático, não é isso, né? Mas cada coisa e cada tempo de acordo com a sua reunião. Então, o que é recomendável também? Alguém vai para uma guerra sem arma? Responde aí no chat. Quem é que vai para a guerra sem arma? E, gente, vocês vão para a guerra sem arma? Sangue do Cordeiro. Ah, tá. E aí a gente tem que estar com a espada do Espírito. Então, o que é recomendável para o intercessor é que ele esteja com a espada do Espírito. E qual é a espada do Espírito? Qual é a espada do Espírito? Isso aí, Maria Helena. A palavra de Deus. Então, é orientado que o intercessor ele esteja munido das Sagradas Escrituras e também de material para anotar, porque senão se perde o que o Senhor falou. Né? Muitas vezes a gente acaba esquecendo de levar algo para anotar e é necessário, até mesmo para a gente manter desperta a memória do Senhor diante de todas as coisas que Ele nos promete. Como que a gente vai manter desperta a memória do Senhor se a gente não anotar? A nossa memória é extremamente falha. E eu falo assim, que depois que eu tive filho, eu acho que minha memória ficou pior ainda. Né? E realmente fica pior, porque você criou hiperfoco na criança. Então, assim, se eu não anotar algumas coisas, a chance que eu tenho de esquecer é muito grande. É muito grande. Imaginem, gente, diante de tantas coisas que o Senhor nos promete, tantas coisas que o Senhor fala, tantas coisas que o Senhor orienta. Se a gente não anotar, a gente vai se perder. Então, é necessário, além da palavra de Deus, que a gente possa ter algo para anotar as noções que o Senhor vai nos falando, né? E, além disso, quando se encerrar a prática da escuta, depois que a gente passou de 25 a 30 minutos escutando o Senhor em silêncio, aí a gente faz a partilha, né? E encerra o momento com a resposta a Deus diante de tudo aquilo que ele falou. Porque numa reunião de escuta profética vão ter várias pessoas. Então, o Senhor, ele vai falar uma coisa, por exemplo, uma coisa para Violeta, uma coisa para Maria Helena, nunca uma coisa contrapondo a outra, mas muitas vezes coisas que vão se confirmando na medida que vão sendo partilhadas. E aí os momentos de escuta profética, eles são muito recomendados, porque é a partir daí que o Senhor ele nos dá direcionamento do que a gente tem que viver num tempo específico, e também a escuta profética podendo ser direcionada a algo específico, alguma situação específica. E aí, ouvindo a voz do próprio Deus que nos fala através da escuta profética, nós vamos sendo guiados para atendermos ao nosso chamado de ir. E aí eu gosto de fazer uma analogia, né? Se a gente fosse cego, né? Estou cega, não tenho, sim, noção de nada. E aí eu preciso chegar a um determinado lugar, né? Eu moro na Penha, na Penha aqui no Rio de Janeiro, eu quero chegar até a Valença. E aí como é que eu vou fazer? Pega sozinha, sem orientação, eu chego até a Valença? Não chego. Então, eu preciso de orientação. Eu preciso de uma voz que me diga, Elisene, olha, vai até tal lugar e vai orientar, não, é mais para a esquerda, é mais para a direita, dá um passo atrás, dá 3 passos na frente. A voz do Senhor é assim conosco. O Senhor, ele nos orienta. O Senhor, ele nos chama a sermos amigos dele, ouvindo, e não só ouvindo, mas assim, o Senhor, ele não vou dizer que é muito duro, não. O Senhor não é duro, mas o Senhor ele é objetivo. O Senhor não dá voltas naquilo que ele quer falar. E aí, lá em Lucas,
O Senhor, ele fala: por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu vos mando? Né? Por que me chama Senhor, se não fazeis o que eu vos mando? Então, o Senhor, ele quer nos recordar disso, que nós precisamos fazer a vontade dele, precisamos pedir orientação a ele, porque de nada adianta a gente fazer 1000 coisas, mesmo que sejam boas, se a gente não fizer aquilo que o Senhor nos ordenou. Se eu fizer 1000 coisas, mesmo sendo boas, não fizer aquilo que o Senhor me ordenou, eu não vou estar cumprindo a vontade de Deus, eu não vou estar agradando o Senhor. Então, que essa seja a nossa oração nessa noite, que essa seja assim, a nossa entrega desses momentos de partilha. Que o Senhor ele possa nos auxiliar, porque muitas vezes a gente se acha dono de si, a gente acha que a gente sabe melhor o que é para ser feito e quando tem que ser feito. E muitas vezes a gente não deixa que o Senhor seja Senhor. Porque a gente quer as coisas do nosso jeito. A gente quer as coisas na nossa hora, no nosso momento. Então, que nós possamos pedir nessa hora que o Espírito Santo de Deus possa nos tornar maleáveis, não só para escutar, mas para cumprir atentamente tudo aquilo que o Senhor nos fala. Eu quero pedir, né, antes do momento de oração, antes do momento da oração final, né, nesses momentos que se seguem, nós possamos rezar uma Ave Maria, pedindo a intercessão de Nossa Senhora do Silêncio, para que a gente possa aprender a silenciar o nosso interior, silenciar todas as vozes do mundo, silenciar até mesmo a nossa própria voz, porque muitas vezes a nossa voz quer se opor à voz de Deus. Então, que a gente possa pedir intercessão de Nossa Senhora do Silêncio, que nos ajude a ouvir a voz de Deus plenamente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Rosângela, passo para você se tiver algum recado. Maria Helena, né? Se tiver recados. Sim, nós estamos muito felizes. Meu Deus do céu, que direcionamento na noite de hoje. A começar com Rosângela, nos lembrando que temos que ter pés ligeiros, igual Nossa Senhora. Violeta lembrando da nossa vigilância. A minha lâmpada está acesa e a de vocês também estão? Com certeza, nossas lâmpadas vão de ficar acesas para sempre, porque hoje escutamos mais uma vez que temos que ficar na escuta, né? Nós, aqui do Rio de Janeiro, pela nossa coordenadora Rosângela, e as nossas irmãs aqui presentes, Violeta e Elisene, nós agradecemos muito a presença da Diocese de Valença. Muito obrigada. Pelo carinho de vocês, pelo zelo. Virgínia, que maravilha! Todas as irmãs e irmãos atentos, muito obrigada. Obrigada a Deus por cada intercessor, por cada intercessora, que estavam totalmente atentos, com os pés largos, com os passos largos, passos decididos, como os passos de Maria, para fazer as orações apressadamente ao irmão que estiver precisando. Obrigada, Senhora do Céu, por nos alimentar com a Tua palavra linda e maravilhosa. Livra-nos, Senhora do Céu, dos pés acanhados. Livra-nos, Nossa Senhora, dos pés sem movimentos. Livra-nos, Senhora do Céu, dos pés acorrentados. Livra-nos, Nossa Senhora, dos pés preguiçosos. Nós queremos pés apressados, nós queremos pés ligeiros, passos largos, passos decididos como intercessores, Senhora do Céu. Muito obrigada, Senhora. Muito obrigada por esse momento. Pedimos também aos intercessores de Valença, toda a liderança, né, para replicar para os intercessores
É muito bom para cada um deles ter esse direcionamento, porque todos nós temos que falar a mesma língua, todos nós temos que ter o mesmo direcionamento, e que todos os grupos de oração, isso é uma sugestão minha, da Maria Helena, que todos os grupos de oração, através da sua coordenadora, o seu coordenador, receba essa informação desse direcionamento e possa agendar datas para que o Ministério de Intercessão do grupo de oração deles possa receber. Todo mundo agendado no dia certo, na hora certa, todo mundo ali, como soldados mesmo, recebendo as ordens que vêm de Maria. É importante que os intercessores também conheçam profundamente as NRIs. Profundamente, elas são de suma importância para nós, intercessores. E vamos repassar essas RNI com muita presteza, com muito afinco, com muita coragem, com muita determinação, com muita ousadia no Santo Espírito de Deus. É necessário que o intercessor tenha uma escuta, mas uma escuta mesmo aguçada. Que tenhamos uma visão ampliada, para que possamos ser cada vez mais obedientes ao nosso Deus e Senhor. E agradecendo mais uma vez a Nossa Senhora, Virgem Santa, pelo nosso momento. Foram 3 semanas lindas. 3, né? Não foi, Rosângela? 3? 4 semanas, né? Foram 4 semanas. Porque eu queria mais uma, sabe? Foi tão bom que eu queria mais uma. A Nenete também, a Nenete queria mais uma. Mas cada dia mais, levando esses ensinamentos para os nossos intercessores, vamos também ficar afiados e não esquecer. Agradecendo demais ao nosso Deus e Senhor misericordioso, que nos concedeu esse tempo maravilhoso. A todos os intercessores da Diocese de Valença que puderam participar. E aqueles que não puderam participar vão receber também, através dos seus grupos de oração, os coordenadores vão agendar e vão fazer, porque é muito importante. Agradecendo ao Espírito Santo, que nos permitiu escutar, abrir os nossos ouvidos, tirou toda a impureza dos nossos ouvidos para que nós escutássemos melhor. Nossa Senhora silenciou o nosso coração para que o Espírito Santo viesse fazer essa obra. E o Espírito Santo fez essa obra em nós, eu tenho certeza disso, em cada um de nós intercessores. Tivemos essa escuta, teremos essa escuta. Através das nossas orações, vamos nos silenciar, vamos aprender a silenciar, porque realmente o barulho do mundo é muito grande. Muito grande. Mas se nós não exercitarmos nesta escuta, vai ser difícil para nós. Tudo é necessário fazer uma adaptação, criar hábitos. E o nosso hábito é aprender a silenciar e fazer cada vez mais melhor para o Senhor. Não é para nós, é para o Senhor. É para a obra dele, é para o reino dele. Amém? Agradecendo mais uma vez a Virgem Maria. Vamos retirar do nosso coração aquela cesta de flores. Vamos retirar cada um de nós aquela cesta de flores em forma de oração e oferecer a Nossa Senhora, Rainha do Céu e da Terra, em forma de oração. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida doçura e esperança da nossa alma. A voz bradando, decretários, a voz do esperanto, chorando neste vale de lágrimas. E a coisa advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos ouvirem. E depois de mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre.
Ó clemente, ó Ó piedosa, piedosa, ó ó piedosa, doce ó sempre doce Virgem sempre Maria, Maria, Virgem Maria. rogai por Rogai nós, rogai por por nós, Santa Mãe nós, Santa de Mãe de Deus, Santa Deus, Mãe de para que Deus,